bocadinho e, em primeiro lugar, vamos fazer um ponto de situação daquilo que é o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Este Plano Nacional de Ação foi revisto no ano passado, foi revisto em 2013, atualizando o Plano Nacional anterior, que datava de 2008, e tem três vetores fundamentais. Em primeiro lugar, garantir que a energia é promotora da competitividade económica, e aqui temos um papel absolutamente relevante da eficiência energética, enquanto driver capaz de estimular a competitividade da economia e reduzir os custos de contexto que nós temos, quer nas empresas, quer no setor da habitação e dos serviços, quer também no próprio setor Estado. E este é um daqueles onde nós ainda temos mais trabalho por fazer. Por outro lado, temos um segundo vetor, um vetor da energia segura, ou relacionado com a segurança do abastecimento, garantindo que temos energia para todos os utilizadores finais, para todas as atividades económicas, e isso nos últimos anos em Portugal, desde aquele célebre acontecimento da cegonha, não temos tido grandes problemas. E temos um terceiro vetor relacionado com a sustentabilidade do setor energético e que estamos também em boa linha para o seu cumprimento, por via também e sobretudo de bons níveis de cumprimento daquilo que são as metas assumidas por Portugal com a Comissão Europeia em termos de energias renováveis. Temos vindo a falar do 2020-2020. O 2020-2020 foi aquilo que foi assumido com a Comissão Europeia para 2020 em termos de redução das emissões de CO2, incorporação de fontes de energias renováveis e redução de consumo de energia, mas que depois em Portugal se materializa basicamente nos seguintes valores. 31% de fontes de energias renováveis no consumo final bruto de energia, portanto é a meta que nós temos para 2020. Há uma meta específica para o setor dos transportes, e esta sim que vai ser um desafio cumpri-la, 10% de incorporação de fontes de energias renováveis no setor dos transportes, agravada, como nós vimos no gráfico anterior, pela tendência de crescimento do consumo de energia no setor dos transportes. Tendência é essa, o gráfico que foi mostrado pelo engenheiro João Marrana ficava só em 2010 e nos anos 2011 e 2012, fruto da crise económica, a curva já não tem a tendência crescente, pelo menos tão visível quanto estava. E temos como meta também 20% de redução do consumo de energia primária. Do ponto de vista nacional, essa meta foi reforçada para 25% para 2020. Faz parte dos objetivos das metas assumidas pelo Governo. O Governo também que assumiu uma meta bastante ambiciosa de redução do consumo de energia em 30% para o setor Estado. No fundo, a revisão do PNAE vem contribuir para o aumento da competitividade da economia. Queremos, no fundo, garantir uma maior eficiência nos processos e garantir, dessa forma, que a rúbrica na energia, naquilo que são as contas de exploração, quer seja de uma empresa, quer seja do município, acabam por ter um impacto cada vez menor. É um gráfico que eu não trouxe, mas poderia ter trazido, mas tornava a apresentação ainda mais densa. Se nós verificarmos o valor económico das importações de crude entre 2000 e 2010, e apesar delas terem crescido em volume, em unidade de energia, do ponto de vista monetário, houve um crescimento. Por via do quê? Por via do aumento do preço do petróleo e do facto de nós termos, ainda assim, uma dependência energética de 78%. Ou seja, somos completamente vulneráveis às variações do preço da energia no mercado internacional e isso faz refletir na competitividade também da nossa economia. O primeiro Plano de Ação para a Eficiência Energética, publicado em 2008, previa uma redução de 10%, ou seja, uma redução de 1.792 kTEPs, de 2005 até 2020, sendo que o segundo PNAE, publicado em 2013, prevê para o mesmo período, peço desculpa, uma redução unicamente de 8%. E pergunto a vocês, então, mas como é que nós com 10% e 8% conseguimos chegar lá? Isto são ações específicas de promoção da eficiência energética, porque há um conjunto de outras ações de modernização dos processos produtivos, também relacionadas com a alternância de ciclos económicos de crescimento e de decrescimento, que vão contribuir para os restantes para conseguirmos chegar aos 20% ou aos 25% de redução do consumo de energia. Porquê é que houve uma redução da meta de 2008 para 2013? Porque foi feita uma avaliação individual das diferentes medidas que estavam contempladas e algumas delas, que tinham custos significativos para a economia,
foram retiradas em detrimento também de algumas novas que foram consideradas. Neste momento, estamos a fazer uma avaliação do estado de implementação do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Portanto, estamos a avaliar o cumprimento a 2013 face àquilo que são os objetivos que nós temos para 2016 e neste momento, que ainda não temos a análise toda concluída, temos um nível de cumprimento do PNAE a 2016 de cerca de 63%. Isto pode ser um bocadinho contraditório quando vimos nos gráficos anteriores que temos uma meta de redução de 25% e neste momento já temos 24,6%. Porquê? Porque nós aqui estamos a avaliar unicamente o cumprimento e a implementação e o impacto das medidas que estão previstas no PNAE e quando fazemos a avaliação global para tentar avaliar qual é que foi a redução de consumo de energia que temos face a 2005, perspectivando 2020, estamos também a entrar em linha de conta com a retração económica e com o impacto que isso tem ao nível das estruturas de consumo de energia. Portanto, estamos também, no fundo, a beneficiar, em termos macro, daquilo que é a retração da atividade económica, que é uma coisa que não se deseja. Se nós verificarmos os setores que mais têm contribuído para estas poupanças, setor residencial e serviços, transportes e indústria. Mas também estes setores representam 98, 97, 99% dos consumos de energia primária em Portugal. A agricultura tem um consumo relativamente pouco expressivo. Aqui aquilo que nós temos é uma avaliação individual das economias de energia que nós temos em cada um dos programas que estão descritos no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Aquilo que nós vemos é que no setor dos transportes temos 2 programas que tiveram algum sucesso, enquanto 2 deles praticamente não tiveram expressão ou não tiveram implementação. Como vocês percebem, muitos dos municípios que aqui estão estiveram envolvidos nos planos de sustentabilidade previstos no Pacto de Autarcas. Por muito bom que seja o exercício de programação na elaboração destes planos, muitas vezes aquilo que acontece é que precisamos de recursos financeiros para os implementar. E os recursos financeiros são, em determinados momentos, escassos. E no ciclo que nós vivemos, e ainda estamos a viver, e que vem dos últimos 2, 3 anos, houve aqui um conjunto de desafios, um conjunto de dificuldades, que muitas vezes colocaram algumas matérias desta natureza em segundo plano. O que, na minha opinião, é verdadeiramente errado, sobretudo para um país que tem uma dependência energética de 78% e está completamente dependente das importações de petróleo. Temos aqui também algumas avaliações daquilo que é o programa solar térmico, o programa relacionado com a eficiência energética nos edifícios e um outro programa relacionado com a renovação casa e escritório. Temos depois aqui o impacto das medidas para o setor indústria. Eu não vou descrever em detalhe cada um destes números, a apresentação vai estar disponível, depois também podem contactar-me para alguma questão que tenham mais específica sobre cada um destes temas, até para ganharmos algum tema, terminarmos mais cedo e termos tempo também para o debate. Portanto, temos aqui o impacto das medidas previstas para o setor da indústria. Aqui, a medida por excelência é o sistema de gestão dos consumos intensivos de energia. E temos aqui depois também aquele que é um dos principais desafios do Plano Nacional de Ação, que é a promoção da eficiência energética no setor Estado. O setor Estado tem um conjunto de desafios que vão para além daquelas que são as métricas normais que nós temos, por exemplo, no setor empresarial do Estado. Enquanto que aqui, ao nível do SGCIE, qualquer empresário, se tiver alguma disponibilidade financeira, se tiver alguma capacidade de endividamento, facilmente investe em eficiência energética, desde que tenha um bom projeto e esse projeto tenha um período de retorno aceitável, sendo que na generalidade dos casos, e face àquilo que me vem sendo dado a conhecer, sobretudo nesta fase em que estou um bocadinho mais distante da indústria, projetos com períodos de retorno acima de 2, 3 anos, começa a ser difícil nesta altura na indústria serem implementados, porque face à situação de instabilidade da economia, os empresários têm alguma relutância em fazer investimentos muito para além disso. Mas no setor Estado, em que nós sabemos que um tribunal vai ficar durante mais de 20 anos, isto se não tiver em nenhum dos programas de reforma, em que sabemos que estas piscinas públicas são para continuar durante mais 15 ou 20 anos, e teríamos a vantagem de ter um conhecimento de uma maior perenidade dos equipamentos,
o processo de tomada de decisão é muito mais complicado. E é mais complicado, mais que não seja pela simples razão que temos ciclos eleitorais de 4 anos no governo, temos ciclos eleitorais de 4 anos ou menos. Nos municípios temos os mesmos ciclos de 4 anos, muitas vezes não são coincidentes, o governo altera a política, depois o município que estava até preparado para implementar um determinado programa, aquilo que vê é que houve uma reprogramação ou uma alteração do plano, e vê-se com um plano muito bom, mas depois já não pode implementar porque está desalinhado daquilo que é a política pública e, portanto, há aqui um conjunto de dificuldades para além daquilo que é a lei dos compromissos autárquicos, o Código dos Contratos Públicos e um conjunto de outros instrumentos de natureza legal com os quais quer a administração local, quer a administração central tem que viver todos os dias. Para além disso, uma das coisas que se verifica no setor de Estado, e eu vou falar, isto já introduzindo quase a última apresentação que eu vou fazer, é que em muitas entidades da administração pública, quando se quer encontrar um interlocutor para debater estes sistemas de eficiência energética, muitas vezes não temos um interlocutor informado. Não temos um interlocutor devidamente capaz. Não sei se em todos os municípios temos um interlocutor que possa discutir connosco as matérias de eficiência energética. Tenho a felicidade de ter encontrado esses interlocutores em muitos municípios, até por via do papel que as agências de energia fazem. Mas, por exemplo, ao nível da Administração Central do Estado, quando muitas vezes tento abordar um Ministério da Justiça ou um Ministério da Segurança Social e do Emprego, às vezes há falta de know-how nestas matérias lá. E, portanto, começa a ser difícil falar e tentar motivá-los para promover isto, porque o Ministério não tem como fim a promoção da eficiência energética. Aquilo que nós temos agora aqui de seguida é os impactos do setor dos comportamentos. O setor dos comportamentos aqui era transversal à generalidade dos outros setores e, portanto, aqui temos também, mais uma vez, quantificados os impactos que temos. Para terminar esta apresentação de uma forma simples, nós temos estado a falar das metas que temos para 2020. Os 20% dos gases de efeito de estufa, os 20% ou 25% na eficiência energética, os 31% na energia, mas 2020 é já ali. Nós estamos em 2014 e estamos a trabalhar ainda no período de programação 2014-2020, mas quando dermos por nós estamos em 2015 ou 2016 ou 2017 e 2020 está à porta. Portanto, neste momento, aquilo que está a ser negociado em Bruxelas é o estabelecimento de metas para 2030. E, nesse sentido, Portugal já formalizou, através do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, ao Comissário Europeu para a Energia, o estabelecimento de um conjunto de metas que, no fundo, reforçam o compromisso já assumido por Portugal junto à Comissão Europeia e até do ponto de vista nacional. Relativamente às emissões, aquilo que se pretende é estabelecer uma meta de 40% na redução das emissões de gases com efeito de estufa, garantir uma incorporação de 40% de energias renováveis, do ponto de vista da eficiência energética, 30%, face aos consumos de 2005, e tendo em consideração os modelos de previsão, e depois, mais importante, e a professora Teresa Ponce de Leão já referiu um bocadinho isto, garantir a existência de interligações com a Europa. Neste momento, Portugal e a Espanha são uma ilha do ponto de vista energético e do ponto de vista elétrico. Temos alguma capacidade de interligação com a Espanha, conseguimos fazer alguma transferência daquilo que são sobreproduções de um lado para o outro da fronteira, mas mesmo assim com algumas limitações, mas quando vemos aquilo que são as interligações para lá dos Pirineus, são praticamente inexistentes. Ou seja, se Portugal se transformar, se isso for economicamente viável, rentável e se fizer sentido, um centro produtor de energia elétrica de natureza fotovoltaica, dificilmente a consegue exportar, por exemplo, para a França ou para onde quer que seja. Há uma barreira física que é a inexistência de interligações. Da mesma forma, e com contornos um bocadinho mais complexos do ponto de vista geopolítico, para o gás natural, a Península Ibérica tem um conjunto de terminais de gás natural que poderiam perfeitamente ser utilizados para garantir o abastecimento de gás natural ao centro da Europa e quebrar com a dependência que temos do gás russo
e de todos os conflitos que temos neste momento entre a Rússia e a Ucrânia. Mas para isso era necessário que houvesse vontade política do lado da Comissão para haver interligações também entre Portugal e a Espanha e o centro da Europa também do ponto de vista do gás natural. Que vantagens é que isso trazia para o nosso país? Do ponto de vista económico, isso permitir-nos ia rentabilizar de uma forma muito mais eficaz toda a infraestrutura que nós desenvolvemos de gás natural. E do ponto de vista europeu, permitia que a Europa conseguisse diversificar as suas fontes energéticas, neste caso específico relativamente ao gás natural, para que os países como a Alemanha, a Polónia e a Áustria não tivessem praticamente e em exclusivo dependentes do gás natural que vem da Rússia. Portanto, tão importante como estas três metas é também as interligações, quer do ponto de vista da energia elétrica, quer do ponto de vista do gás natural. Porque se a Europa é uma comunidade comum com livre circulação de pessoas e bens, os bens é sempre um bocadinho relativo, porque um carro comprado em Espanha depois paga IVA e paga imposto automóvel em Portugal. Do ponto de vista energético, nós não temos sequer autoestradas. Aquilo que nós temos são algumas pontes e relativamente frágeis que não nos permitem haver um mercado único de energia dentro da União Europeia. Passando agora à segunda apresentação, tentando manter o ritmo. Se tiver aí demasiado depressa, digam. Vamos falar agora um bocadinho de dinheiro, que é sempre pouco. Instrumentos de operacionalização do PNAE. O PNAE tem um conjunto de metas, mas há uma coisa que vocês não encontram no PNAE, que é como é que vamos suportar todos os investimentos que são necessários. Porquê? Porque em 2013, quando foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que aprova o PNAE, que ainda por cima foi elaborada durante 2012, então ainda num período ainda muito mais crítico, havia uma questão que não se podia pôr na resolução do Conselho de Ministros. Eu se calhar vou ser despedido por estar a dizer isto. Que era os compromissos financeiros associados à execução do plano. Porque implementar medidas de eficiência energética, por muito que elas tenham períodos de retorno de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, seja aquilo que for, necessita de um investimento. É necessário um investimento. E, por exemplo, na generalidade dos municípios, recordo-me aqui de Monção, Viana, sejam aqueles que forem, há um problema, que são os limites ao endividamento dos municípios. E por muito que um investimento pela parte do município na iluminação pública permita reduzir os consumos de energia em 50%, 60%, 70%, 80%, há uma dificuldade, que é ultrapassar esta primeira barreira, que é o financiamento. Mas vamos tentar perceber que instrumentos é que temos ao nosso dispor para os ultrapassar. E possivelmente não são estes que eu tenho nesta apresentação agora, são os que vêm na última, que é para garantir que vocês ficam cá até ao fim. Nós, neste momento, eu vou-vos falar basicamente de 3 instrumentos financeiros que existem e que são de natureza diferente. O primeiro deles é o Fundo de Eficiência Energética. E o Fundo de Eficiência Energética foi efetivamente criado para ajudar a implementar o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Quais são as principais linhas de atuação? Por um lado, o apoio a projetos de cariz predominantemente tecnológico na área dos transportes, residencial e serviços, indústria e setor público, portanto está alinhado com aqueles que são os setores privilegiados no PNAE, e também o apoio a ações de cariz transversal e indutoras da eficiência energética nas áreas dos comportamentos, fiscalidade, incentivos e financiamentos. O Fundo pode ainda apoiar projetos não previstos no PNAE, mas que comprovadamente contribuem para a eficiência energética. Isto, no fundo, para garantir que, se em determinado momento o plano for feito de uma determinada forma e passado algum tempo se verificar que há oportunidades noutros setores, que não estamos única e exclusivamente presos àquilo que são as linhas de atuação do PNAE. O Fundo teve já 5 avisos prévios, que estão encerrados ou em vias disso, e tem, neste momento, 3 avisos abertos. O aviso 6 para o setor dos transportes, para promover o enchimento de pneus a nitrogênio. O aviso 7, promoção da mobilidade urbana sustentável. No fundo, prevê o apoio à execução de planos de mobilidade e transportes e planos de mobilidade de empresas e polos geradores e tratores de deslocação. E depois, um terceiro aviso ligado à promoção da eficiência energética no setor da indústria. Eu não tenho de cor as dotações orçamentais de cada um destes avisos, mas deverão dar na ordem dos 300, 400 mil euros. Normalmente é essa
é essa a ordem de grandeza, mas esse é precisamente o principal problema deste fundo. Este fundo tem uma dotação orçamental relativamente baixa. Apesar de vocês poderem ver num conjunto de diplomas que as coimas devidas pela aplicação deste diploma revertem em 60% para o Ministério das Finanças e 40% para o Fundo de Eficiência Energética, o valor dessas coimas é muito pouco expressivo. Portanto, este fundo, neste momento, teve uma injeção relativamente significativa por via dos leilões dos títulos dos biocombustíveis. E para o plano de atividades de 2014, penso que tem uma dotação orçamental à volta dos 3 milhões de euros. Ou seja, como podem prever, muitos de vocês já estarem a fazer contas, ora, 3 milhões de euros para financiar iluminação pública e LEDs no meu município, isto dá para 3 freguesias, 2, se calhar não dá. Portanto, tem uma dotação orçamental relativamente curta. Daí as vantagens de termos trazido o Rui Inácio para perspectivarmos o Portugal 2020 e termos trazido também o João Marrana. Peço desculpa. Temos depois um outro fundo, e este fundo foi criado com um conjunto de receitas provenientes dos leilões das eólicas, que é o Fundo de Apoio à Inovação. Este fundo apoiava até há alguns anos projetos de natureza mais tecnológica, mais relacionados com inovação, e desde o ano passado tem vindo a ser utilizado para alavancar também o Programa de Promoção de Eficiência Energética na Administração Pública, o EcoAP. E então, o ano passado, foi lançado o concurso 1, ou Aviso 1, 2013, do Fundo de Apoio à Inovação, com o objetivo de replicar o modelo dos contratos de gestão de eficiência energética, que foi lançado para o setor público, no setor privado. Com que objetivo? Fazer as coisas mais depressa. Isto, basicamente, nós pusemos o FAI a aprender a andar de bicicleta com os instrumentos que nós criamos para o setor público, para ver onde é que o FAI vai esfolar os joelhos, para que, quando lançarmos os primeiros contratos no setor público, possamos aprender com os erros que aqui foram cometidos. Este aviso está em fase final de seleção da empresa de serviços energéticos que vai ganhar o concurso. Eu posso explicar isto genericamente. Isto era um bocadinho diferente da lógica pública. Enquanto na lógica pública qualquer um dos municípios sabe que, por exemplo, quer alterar a tecnologia que tem na iluminação por outra tecnologia mais eficiente, lança isto ao mercado e vêm as empresas a dizer eu consigo poupar 50, 60, 70, 80 e, regra geral, ganha aquela que poupar mais energia. Neste aviso fez isto de uma forma um bocadinho diferente. Numa primeira fase, permitiu-se que os donos dos edifícios dissessem eu tenho aqui um edifício onde quero aumentar a eficiência energética. E, portanto, nessa primeira fase foram selecionados os edifícios. Isto podia ter sido um projeto de escolha quase, este e aquele. Mas uma vez que o FAI é um fundo com natureza pública e estávamos a replicar um modelo no setor privado para não termos os prazos decorrentes do CCP, não parecia muito sério, ainda assim, que o FAI dissesse que era este e este edifício. Portanto, lançou o aviso para que quem quisesse pudesse dizer eu tenho aqui um edifício e, portanto, está agora na fase final de seleção da empresa que vai contratualizar com o dono desse edifício um contrato de gestão de eficiência energética. E isso já nos permitiu perceber que há um conjunto de coisas que nós temos que melhorar, por exemplo, no caderno de encargos de tipo que foi aprovado em portaria em 2013. Não que tenhamos que lançar uma portaria, mas que tenhamos que fazer algumas alterações em função, eventualmente, até de diferentes naturezas de concurso, porque, eventualmente, há algumas particularidades e há algumas coisas sobre as quais nós não tínhamos pensado que agora verificamos estarem a acontecer. Portanto, este aviso está em fase final de adjudicação e foi, muito recentemente, este mês, se não me engano, lançado um aviso 2. Este aviso 2 é exatamente igual ao aviso 1, mas agora unicamente destinado aos hospitais. Aquilo que se verificou era que o aviso 1 incluía 3 tipologias de edifícios de escritórios, hotéis e hospitais, e só apareceram edifícios dos 2 setores, escritórios e hotéis. Não apareceram hospitais. E como nós, na administração pública, temos hospitais e somos teimosos, percebemos o que é que correu mal no primeiro, achamos que encontramos esse erro, corrigimos e lançamos um segundo aviso
agora única e exclusivamente destinado a hospitais privados. Mas depois, em termos de funcionamento, um hospital privado não é muito diferente do funcionamento de um hospital público e, portanto, aquilo que nós queremos é fazer novamente um aviso semelhante ao anterior e tentar aprender com mais alguma coisa que aqui surja. Fundo de Apoio à Inovação. Que característica destes apoios? Estes apoios já quase que perspectivam aquilo que é o Portugal 2020. E vamos ver o que é que daí vem, que eu não posso acrescentar muito mais àquilo que os oradores anteriores já disseram, porque eles é que conhecem a informação toda com maior detalhe até que eu. Neste aviso, aquilo que acontece é que o FAI empresta o dinheiro. Há um apoio de natureza 100% reembolsável, a taxa de juro zero. Portanto, a empresa de serviços energéticos que ganhar este concurso sabe que tem aqui a sua fonte de financiamento. E dessa forma resolve uma das barreiras aos projetos que nós temos e, portanto, vamos ter aqui o FAI, no fundo, a alavancar estes contratos para que nós todos aprendamos e consigamos ser mais eficazes no futuro a lançar instrumentos desta natureza no setor público. Que agora passei mais. Temos depois um terceiro instrumento financeiro que, em boa realidade, não é um fundo, mas sim um plano, que é o Plano de Promoção da Eficiência do Consumo. Este programa, no fundo, é um programa que é financiado, em parte, com as tarifas de energia elétrica, com uma taxazinha pequenina que lá está, que depois é agregada nos consumos de todos os consumidores e de 2 em 2 anos são lançadas candidaturas aos quais diferentes promotores se podem candidatar, entre os quais as agências de energia, para promoverem a eficiência energética em equipamentos públicos ou até mesmo em equipamentos privados, desde que depois sejam objeto de uma espécie de um concurso. E, portanto, o PPEC para 2013-2014 teve uma dotação orçamental de 11,5 milhões de euros. Ou seja, em 2 anos tem uma dotação orçamental que é 3, 4 vezes aquilo que nós temos no Fundo de Eficiência Energética. Também aqui, à semelhança do Fundo de Eficiência Energética, tudo isto são apoios a fundo perdido, o que muitas vezes, e em alguns casos, são alavancados com dinheiro dos promotores das candidaturas. O que é que acontece, por exemplo? Toda a gente sabe isto. Os comercializadores de energia, muitas vezes, conseguem ganhar uma parte significativa destes concursos. Porquê? Porque alavancam os investimentos que fazem com capitais próprios. E depois, em termos de avaliação destas candidaturas, há um critério relativamente importante que é o rácio benefício-custo, ou rácio custo-benefício. E, portanto, o que é que acontece? Alavancando um investimento numa mesma coisa com capitais próprios, para as mesmas economias de energia está a ir buscar menos dinheiro ao PPEC e, portanto, acaba por mais facilmente ganhar as candidaturas. Podemos questionar se isto é justo, se isto não é justo, todos nós temos a nossa opinião e a única coisa que eu posso fazer, ou vos posso prometer, e também já o fiz, é que já o expressei em fórum apropriado nesse sentido, mas também há aqui um conjunto de questões que não conseguimos ultrapassar. Portanto, enquanto instrumentos privilegiados de promoção da eficiência energética, nós neste momento temos estes 3. E como podem ver, ora, se eu pegar nos 11 milhões e meio de euros e os dividir por 2, são 6 milhões de euros. Se eu juntar ao Fundo de Eficiência Energética, e vamos lá fazer as contas a 4, dá 10. Este aviso do ano passado do Fundo de Apoio à Inovação tinha mais 1 milhão de euros. Este deste ano tem 1,5 milhão. Ou seja, 1,5 milhão são 2, porque eu não gosto de fazer contas com vírgulas. Quer dizer, nós no máximo temos aqui 12 milhões de euros por ano, na melhor das hipóteses. 12 milhões de euros por ano. Se nós quisermos fazer intervenções em iluminação pública ao nível dos municípios, quantos anos é que vamos demorar por esta via a ter dinheiro para financiar todas as operações? Ou seja, temos que ter aqui outras opções. E é isso que vamos ver na apresentação seguinte. Obrigado, senhor.
Nesta apresentação, agora aquilo que vamos falar um bocadinho é do EcoAP, do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública. Eu vou passar aqui um conjunto de slides um bocadinho mais rápido, para depois me focar naquilo que me parece ser mais relevante e que me parece ser mais interessante para os municípios e que também vai em linha com o projeto que agora a área Alto Minho tem, financiado pelo Intelligent Energy for Europe, um projeto de assistência técnica para, no fundo, alavancar contratos desta natureza. O objetivo do programa EcoAP é induzir economias de energia de 30% na administração pública. Tem, genericamente, 4 vetores. A existência de um gestor local de energia. Este programa foi pensado para a administração central, mas reflete-se e pode-se repercutir com bastante facilidade e com um conjunto de sinergias idênticas para a administração local. Com este gestor local de energia, no fundo, aquilo que nós queremos garantir é que, quando vamos bater à porta do município ou de uma diferente entidade da administração pública, sabemos que temos lá alguém que está envolvido nestas matérias e que facilmente nos consegue ajudar lá dentro. Um segundo instrumento, que é o barómetro de eficiência energética. Ao nível dos municípios é mais fácil, eventualmente, com todas as dificuldades que isto tem, chegar à tesouraria ou ao departamento financeiro e pedir todas as faturas de energia de todos os equipamentos públicos, mas na administração central isto dá um bocadinho mais de trabalho. E, portanto, o objetivo deste barómetro era fazer com que as diferentes entidades da administração pública registassem nesta plataforma todos os seus consumos e nós mais rapidamente pudéssemos ter uma percepção daquilo que era a estrutura de consumos de energia do setor público. E depois também olhar para eles com espírito crítico e tentar perceber, em função daquilo que lá está, que instrumentos de política pública é que faz ou não faz sentido lançar para ultrapassar essas ineficiências. Dou-vos um exemplo. Eu, com um barómetro eficaz, que ainda não o conseguimos desenvolver, até porque tivemos alguns problemas na ADN na edição anterior e estamos agora em fase de lançamento da nova edição, se eu conseguir identificar que tenho 100, 200, 300, 400 edifícios da administração pública, quer seja central, quer seja local, onde tenho consumos relevantes de energia reativa, eu posso, eventualmente, tentar, quer seja com os instrumentos anteriores, quer ir batendo à porta do PO-CEUR ou de cada uma das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, arranjar um instrumento que me permita financiar intervenções nesses edifícios para eliminar os consumos de energia reativa. Agora, aquilo que eu não sei que existe, não posso nunca combater. Portanto, eu, por um lado, tenho que conseguir identificar a ineficiência, tenho que detectar o problema para depois conseguir arranjar a solução. Figura central deste programa são os contratos de gestão de eficiência energética. Vamos já ver mais à frente o que é que são. E são tipicamente contratos que devem ser celebrados ou que são apropriados para edifícios ou equipamentos que tenham já consumos relativamente, passa a redundância, significativos ou relevantes de energia e, por outro lado, para aquilo que são os consumidores mais pequenos, a elaboração de planos de ação para a eficiência energética, que, no fundo, podem ser coisas tão simples como um post-it junto às tomadas de iluminação em cada um dos gabinetes e na casa de banho. Quando sair, apaga a luz, arranjar um programa que prevê a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, motivar as pessoas para não porem o ar-condicionado nem no mínimo no verão, nem no máximo no inverno, e para tentarem arranjar ali um conjunto de pontos de equilíbrio. Ou seja, há um conjunto de medidas, muitas vezes de natureza comportamental, ou instalação de pequenos temporizadores nos circuitos de iluminação para garantir que às 7 da tarde, tipicamente quando já não está ninguém, a iluminação sozinha se desliga, independentemente das pessoas terem deixado a tomada ligada ou não. Ou seja, às vezes há um conjunto de medidas de natureza comportamental que facilmente podem ser implementadas, muitas vezes com baixo custo e que podem estar contempladas nestes planos. O que é que se previa e o que é que se desejava e qual é que era o modo operandi de tudo isto? Era a existência de um gestor local de energia em cada entidade pública, em cada município, seja aquilo que fosse. No caso dos ministérios, havia um interlocutor ministerial, porque nós sabemos que muitas vezes o gestor local de energia, porque foi definido sem um perfil, porque em muitas entidades públicas não há um engenheiro, não há ninguém com conhecimentos nestas áreas, muitas vezes o gestor local de energia foi o primeiro tipo que passou no corredor quando isto estava em reunião na administração. E, portanto, como ele é o tipo que normalmente já trata disto, agora que chegou aqui um ofício da Secretaria de Estado a pedir para designarmos um gestor local de energia, é o desgraçado que passou no corredor que vai levar com esta incumbência. O que é que isto fez? Fez com que existam os gestores locais de energia, que são sociólogos, enfermeiros, médicos, há engenheiros também, há de haver eletricistas,
qual é que é a questão? Se nós tivéssemos estabelecido, agora de uma forma muito honesta, que um gestor local de energia tinha que ter pelo menos um bacharel em engenharia, acontece que há muitas entidades da administração pública central onde isto não existe. E o que é que isto iria fazer? Com que isto tivesse que ser contratado fora ou implicasse a contratação destas pessoas. E, portanto, em 2011, quando foi criada a resolução do Conselho de Ministros que criou o programa EcoAP, isto foi posto em cima da mesa e o que é que se percebeu? Não. A partir dos edifícios mais pequenos têm também estruturas de consumo mais baixas, terão provavelmente equipas mais pequenas e não teremos engenheiros, portanto também a natureza das medidas que eles vão induzir são medidas de natureza mais comportamental, portanto vamos deixar isto livre e isto aberto. E é por isso que nós precisamos de um interlocutor para acompanhar todos estes gestores locais de energia e depois uma das coisas que também foi feita foi dar formação a estes gestores locais de energia para que eles conseguissem ter alguns conhecimentos mínimos daquilo que são matérias relacionadas com a eficiência energética. Estes gestores locais de energia eram responsáveis por carregar toda a informação no barómetro do EcoAP e depois este barómetro seria, no fundo, quase que o número 10, em linguagem futebolística, aquilo que nos permitiria decidir quais é que eram os edifícios ou equipamentos que eram apropriados a contratos de gestão de eficiência energética e quais é que eram os edifícios que eram apropriados à execução dos planos de ação. Por outro lado, os resultados do barómetro EcoAP também nos ajudavam a identificar aquelas que eram as melhores práticas dentro das diferentes entidades. Vou passar aqui um bocadinho à frente, isto depois podem ler, e vamos nos focar então agora um bocadinho nos contratos, que é aquilo que é mais relevante, e depois também pode dar aqui aso a alguma conversa no final. Estes contratos estão definidos no Decreto-Lei 29 de 2011 e entendem-se como contratos de gestão de eficiência energética os acordos contratuais celebrados entre uma entidade pública e um fornecedor, um privado, que neste caso é chamado de empresa de serviços energéticos, relativa a uma medida de melhoria da eficiência energética em que os investimentos são pagos com base nas economias de energia resultantes. Portanto, qualquer privado vai bater à porta de uma determinada Câmara Municipal. Qualquer privado que seja uma empresa de serviços energéticos, exatamente. Vai bater à porta de uma empresa se quiser seguir o modelo que está previsto no Decreto-Lei 29 de 2011. Se o quiser fazer ao abrigo do CCP, já não tem que ser uma ESA. Mas como eu já vi que o colega está mais à frente nisto, deixe-me só... Tá. Mas deixe-me só seguir, só para estarmos todos a par e depois já lá chegamos. O que é que acontece? Há uma empresa de serviços energéticos que bate à porta do município a dizer eu vou aumentar a eficiência energética na iluminação pública em 80%. E com base no modelo que foi criado, que também não é totalmente do agrado das empresas de serviços energéticos, aquilo que está previsto é que tenha que ser a empresa de serviços energéticos a arranjar o financiamento para financiar essa mesma operação, sendo que depois ela vai ser remunerada, depois de implementadas as novas luminárias, tendo por base as economias de energia que se vão obter face àquilo que era a situação de base. Isto são todos os instrumentos e um conjunto de ações que foram criadas entretanto. A resolução do Conselho de Ministros criou a EcoAP, o Decreto-Lei que cria a figura dos contratos de gestão de eficiência energética. Este despacho normativo da EN, número 15 de 2012, criou o sistema de qualificação das empresas de serviços energéticos. Porquê? Porque para contratualizar esta figura com o Estado, entendeu-se que estas empresas tinham que cumprir com um conjunto de requisitos de natureza técnica e de natureza financeira, para dar aqui alguma confiança aos contraentes públicos. Depois temos a resolução do Conselho de Ministros número 67 de 2012, que cria uma figura que são os acordos de implementação. Porquê? Porque entendeu-se que este é um modelo complexo e que deveria ter o acompanhamento e alguma coordenação do Ministério da Economia. E, portanto, criou-se através desta resolução a figura dos acordos de implementação, que são, no fundo, protocolos celebrados entre os diferentes ministérios e o Ministério. Peço desculpa ter dito Ministério da Economia, porque ainda estou preso a 30 anos de energia na economia, mas como membro do Governo responsável pela área da energia, para, no fundo, garantir este acompanhamento. O que é que nós estamos também a tentar fazer, que está a ser difícil, se calhar vamos tentar ultrapassar isto de outra forma. Para garantir esta mesma coordenação de alto nível com a energia, foi já enviado para a Associação Nacional de Municípios um protocolo, um acordo
de implementação com as devidas adaptações que pudesse ser subscrito pela Associação Nacional de Municípios e aos quais os diferentes municípios pudessem aderir voluntariamente se estivessem interessados. Como isso é algo que está a demorar um bocadinho mais tempo do que aquilo que nós estamos à espera, aquilo que eu tenho para fazer em cima da minha secretária esta semana é fazer a alteração a esse draft de documento, tendo em conta aquilo que é a especificidade de um qualquer município, para que depois possa ser enviado aos diferentes municípios que queiram que o Ministério da Economia possa ajudar aqui e fazer aqui alguma desta coordenação de alto nível. Temos depois, já em 2013, a Portaria 60 de 2013, que estabelece o caderno de encargos tipo, que pode ser utilizado pelas diferentes entidades públicas para a celebração destes contratos. É um caderno de encargos tipo, esse que tem que ser circulado pelo Ministério das Finanças antes do lançamento de qualquer procedimento, mas que pode ser alterado bastante, justificar aquilo que são as derrogações ao caderno de encargos. Este caderno de encargos, vou ser absolutamente sincero, foi concebido pensando na administração central e, portanto, pensando na administração central, pensando muito em edifícios e, portanto, para iluminação pública ou algo semelhante, será muito mais simples e, portanto, aquilo que acontece é que este caderno de encargos acaba por, no fundo, ser um bocadinho mais aliviado. Como é que isto... Vamos olhar para o sistema de qualificação. O sistema de qualificação estabelece dois níveis. Um nível 1 e um nível 2. Tudo aquilo que sejam edifícios ou equipamentos com um consumo energético anual equivalente inferior a 3 GWh ano está incluído no nível 1 e as empresas de serviços energéticos que queiram concorrer a estes procedimentos têm que ter 2 peritos qualificados no âmbito do SCE, e daí vocês verem que isto foi pensado para os edifícios, um auditor energético, tem que ter um volume de negócios superior a 250 mil euros e uma autonomia financeira maior ou igual que 15%. Para edifícios ou equipamentos com consumos de energia superiores a 3 GWh, a empresa tem que apresentar um currículo mínimo de 4 pessoas, em que tem que ter 2 peritos do SCE, em um deles em RCES Energia, ou agora só RCES, porque deixou de haver RCES Energia e RCES CAI, um técnico de CMVP, Certified Measurement and Verification Professional, vamos ver um bocadinho mais à frente o que é isto, um técnico do SGCIE e depois um engenheiro ou um engenheiro técnico, sendo que aqui estão 4 e aqui já estão 5 pessoas, ou seja, pode haver um técnico destes que agregue mais do que uma valência e isso é o normal. Neste caso, o volume de negócios tem que ser superior a 1,5 milhão de euros e a autonomia financeira superior a 20%. Só uma questão, este volume de negócios é o volume de negócios da empresa, aquilo que vai na declaração do IES. Não o volume de negócios em contratos de gestão de eficiência energética, porque se o tivéssemos feito, este mesmo modelo, no primeiro momento, era só para empresas estrangeiras, porque do ponto de vista nacional, era uma figura que nós praticamente não tínhamos. Logicamente que no futuro, se verificarmos que é necessário mexer aqui em alguns destes requisitos, o faremos seguramente. Como é que se processa todo o concurso? Há uma fase 0 de preparação do caderno de encargos e do programa de procedimento, em que nós, no fundo, vamos caracterizar as instalações que vão ser objeto deste procedimento. Eu vou dizer que tenho não sei quantas luminárias, não sei quantas são vapor de sódio, não sei quantas são vapor de mercúrio, com estas posições. Se eu até tiver um sistema de georreferenciação, até vou dizer onde é que elas estão, onde é que elas não estão instaladas. Vou, eventualmente, descrever quais é que são os requisitos em termos de iluminação que eu vou ter em cada uma das vias. E, portanto, vou dar isto a conhecer aos concorrentes. E posso-lhes dizer, e devo-lhes dizer aqui, o que é que eu não quero que eles façam. Eu posso ter um concurso para iluminação pública em que eu não quero LEDs. Ou em que eu quero tudo, mas não quero regulação de fluxo. Qualquer coisa. É feito um convite às empresas de serviços energéticos e podem apresentar proposta todas as empresas, portanto, formalmente nem é um convite, é dado conhecimento às empresas de serviços energéticos do nível em questão que foi aberto este procedimento, e estas ESES, numa primeira fase, fazem uma auditoria simples. Mais uma vez eu digo-vos, isto foi pensado para os edifícios, mas pode ser aplicado com as devidas adaptações para a iluminação pública. Esta auditoria simples é, tendo por base toda a informação técnica que está no caderno de encargos, e uma visita às instalações apresentam uma proposta de primeira fase. É feita uma avaliação destas propostas
e são escolhidas 2 empresas de serviços energéticos, aquelas que apresentarem melhor proposta na primeira fase. Estas transitam para a segunda fase, onde aqui sim fazem um estudo muito mais detalhado das medidas de eficiência energética que podem considerar e apresentam a sua proposta de segunda fase, sujeita aqui a uma fase de negociação, mas fase de negociação sobretudo para questões técnicas e nem tanto para grandes ajustes nas poupanças. Verifica-se a empresa que oferece melhores condições e é feita a adjudicação final. Aquilo que acontece é que a proposta de segunda fase, que é apresentada depois desta auditoria detalhada, não pode apresentar economias de energia inferiores à da proposta de primeira fase. Se isso acontecer, a empresa é excluída e é convidada a passar para a segunda fase a empresa que ficou em terceiro lugar. No fundo, aquilo que se pretende é garantir um procedimento mais concorrencial possível até ao final. O modelo de negócio, como é que isto é feito? Eu não sei se temos aqui alguém das empresas de serviços energéticos. Se tivermos, vamos ver já no período de debate que não gostam do modelo porque dizem que as empresas de serviços energéticos não são financiadores. Mas o modelo só podia ser concebido assim, até porque nós, quando o concebemos, estávamos longe ainda do período de programação 2014-2020. A ESE assume todo o investimento e assume todo o risco face às economias de energia que estão contratualizadas. O Estado o que é que faz? Investe zero. Logicamente, depois do ponto de vista do retorno, a maior parte do valor económico das economias vai reverter para a empresa de serviços energéticos e uma parte bastante mais pequena fica para o Estado. Aquilo que está previsto no caderno de encargos é que o mínimo de economias de energia que reverte para o Estado seja, anualmente, 10% das economias totais induzidas pela empresa de serviços energéticos. Portanto, se eu, num projeto de iluminação pública, conseguir reduzir os consumos de energia em 82%, há 8,2% da poupança de energia que fica para o Estado. Pelo menos isso. A empresa de serviços energéticos pode, se assim o desejar, dar mais economias de energia ao Estado. Logicamente que isso depois também é valorizado na avaliação das propostas. Só uma questão. Falou há bocado que o modelo podia ser adaptado. Pode-se fazer uma adaptação a esse nível? Aos 10%? Pode ser dos 10%? Pode. O que é que acontece? Situação original. O município paga toda a fatura de energia aos ditos, se eu não me enganei, 900 mil euros. Durante o período de contrato, o que é que acontece? A fatura energética baixa. Há uma remuneração que tem que ser feita do município para a empresa de serviços energéticos e depois há aqui uma economia de energia, os tais 8,2%, que são imediatamente apropriados pelo município no primeiro ano após a implementação de todas as medidas de eficiência energética. Terminado o contrato, e se ainda estivermos dentro daquilo que é a vida útil dos equipamentos, a empresa de serviços energéticos vai-se embora e todas as economias de energia revertem para a entidade pública. Imaginemos, eu tenho um projeto de substituição de lâmpadas de vapor mercúrio por LEDs em que eu consigo poupar 80%. É um contrato a 6 ou 7 anos. Imaginemos que os LEDs me vão durar 15 anos, se é que duram tanto, mas vamos assumir isto só do ponto de vista conceptual. Saindo a empresa de serviços energéticos aos 6 anos, no ano 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todas as economias de energia são minhas. E, portanto, tenho aqui essa vantagem. Partilha de benefícios. E temos aqui 2 conceitos diferentes que nem sempre são bem entendidos. Até porque talvez a redação não tenha sido a mais clara. E temos 2 conceitos. Poupanças contratualizadas e poupanças não contratualizadas. A empresa de serviços energéticos diz que consegue reduzir os consumos de energia em 80%. Por essa via, e porque o caderno de encargos estabelece que pelo menos 10% ficam com a entidade pública, ela tem que entregar todos os anos 8% de poupança ao contraente público. Independentemente de conseguir reduzir os consumos de energia em 80%, 90% ou só 50%. 8% das poupanças contratualizadas, daquilo que ela disse que tinha que entregar, daquilo que ela disse que ia conseguir, ela tem que entregar ao contraente público. Se conseguir mais, o que é que nós temos? Entramos depois na lógica das poupanças não contratualizadas. A empresa disse que ia conseguir 80, mas afinal consegue 86. Para ser mais fácil em termos de contas. Ela entrega 8% ao Estado, 10% dos 80%
de poupança, e depois os 6% adicionais são poupanças não contratualizadas. E as poupanças não contratualizadas são divididas na lógica de 50-50. Ou seja, esses 6% adicionais ficam 3% para a empresa de serviços energéticos, 3% para o contraente público. Porquê? Com que objetivo? Por um lado, permitindo que a empresa de serviços energéticos, durante a execução do contrato, que será um contrato de média duração, provavelmente estes contratos vão ter períodos entre os 4, 6, 8 anos, dependendo dos diferentes equipamentos, se sente estimulada a procurar novas medidas de eficiência energética, mas, por outro lado, também para a incentivar, a tanto quanto possível, privilegiar poupanças contratualizadas a não contratualizadas e a assumir esse risco. Porque ela aqui pode ficar com 90% das economias e aqui só com 50%. Ou seja, a empresa de serviços energéticos, se souber eventualmente que as poupanças vão andar entre os 80% e os 86%, se calhar o que é que ela fez? Vou ser um bocadinho prudente, vou negociar isto por baixo, para não entrar em cumprimento contratual, e depois aquilo que vier a mais, eu já sei que ganho um bocadinho menos, mas não assumo risco. E porquê é que isto é relevante? Porque se a empresa de serviços energéticos disse que poupava 80% e só poupou 70%, o que é que acontece? Se ela tivesse poupado 80%, tinha que entregar 8% ao Estado, ficava com 72% para si. E eram estes 72% que lhe iriam dar lucro e financiar todo o investimento e toda a gestão de projeto que ela fez. Se ela só conseguir 70%, ela continua a ter que entregar 8% ao Estado. Portanto, já só fica com 62%. Com uma agravante. Tem que pagar ao Estado uma penalidade no valor monetário das economias de energia que não conseguiu face àquilo que estava contratualizado. Tem que entregar ao Estado mais 10%. Face ao custo da energia que está definido no contrato. Ou seja, o que é que se pretende com isto? Criar um sistema que para as empresas de serviços energéticos é relativamente doloroso, é verdade, mas por outro lado, que impeça que uma determinada empresa de serviços energéticos contratualize 110% de economias de energia. Porque contratualizar 110% de economias de energia sai caro. Sai caro. Sai-lhe do bolso 2 vezes. Uma das questões relevantes neste processo é a questão associada à medição e verificação. E, portanto, foi estabelecido adotar para estes procedimentos um protocolo internacional de medição e verificação que é o IPMVP e, portanto, nessa medida, exigir no nível 2 de qualificação a existência de um técnico de IPMVP que se chama CMVP, Certified Measurement and Verification Professional. E isto porquê? Porque muitas vezes, ou na generalidade dos casos, as coisas mudam. E nem sempre é tão simples determinar as economias de energia quanto parece. Vejamos isto, quer numa lógica de edifício, quer numa lógica de iluminação pública. Eu sei que esta é a variação do meu consumo de energia ao longo de um mês, ao longo de um ano, seja aquilo que for. E este é o meu período de referência, ou a minha baseline. Entre estas duas linhas, aquilo que eu aqui tenho é o período em que eu implemento o projeto, em que eu implemento as novas luminárias, em que eu ponho um sistema de ar-condicionado mais eficiente. E depois aquilo que eu vou ver no final é que o meu edifício, o meu equipamento, agora consome isto. Esta linha preta que aqui está em baixo. Vejamos isto numa lógica relativamente simples que toda a gente percebe. Pode ter acontecido que, por um qualquer motivo, se tenham desligado um conjunto de luminárias de iluminação pública. Porque se entendeu que havia luz a mais. Vamos pôr isto numa lógica que até é mais dinâmica. Vamos pensar que isto é o consumo de energia, o consumo de gás numa piscina. E o consumo de gás numa piscina está muito relacionado com o número de utilizadores, o número de banhos. Se de um ano para o outro o número de utilizadores do equipamento variar, é natural também que os consumos de gás também variem. Portanto, o que é que tem que ser feito muitas vezes? Tem que se determinar, e é isso que está representado aqui a vermelho, qual teria sido o consumo de energia
se a medida não tivesse sido implementada. E, portanto, as economias de energia são estas. Em iluminação pública, isto pode ser relativamente mais simples. Porquê? Porque o município estabelece, eu tenho 10 mil pontos de luz, as tecnologias são estas, e o que é que o município depois faz? Tudo aquilo que seja instalado para além disso está fora do âmbito do contrato, tudo aquilo que for sendo avariado vai sendo substituído com a mesma tecnologia, ou se for já com a tecnologia LED, é removido depois ao contrato no futuro. Só temos de deixar essa salvaguarda depois no caderno de encargos. Porque se por algum motivo este procedimento é um procedimento que pode demorar algum tempo. Pode demorar 6, 9 meses, até pode, se calhar, em alguns casos mais complexos, demorar um ano. É natural que num ano o município não fique à espera e não congele toda a infraestrutura de IP à espera do contrato. Se há um poste que é derrubado, se há uma luminária que avaria, muitas vezes aquilo que acontece é que o município tem que substituir e tem que intervir. Quer diretamente, quer por via dos contratos que tem com um qualquer comercializador ou com outra qualquer empresa que seja responsável pela manutenção. E, portanto, há sempre aqui realidades dinâmicas. E, portanto, a medição e a verificação é absolutamente essencial para este efeito. Este slide não é muito importante e agora vou só voltar atrás para fazer a ligação com aquilo que quer o Rui Inácio, quer o colega da CCDR Norte, que se chamava João Rui Marrana, que eu nunca me lembro do nome, estavam a falar relativamente ao Portugal 21. Este programa foi estabelecido pensando que a empresa de serviços energéticos assegurava 100% de financiamento. Há uma coisa que nós nesta altura não sabemos. Se os fundos que vêm para a eficiência energética para o setor Estado, quer seja a administração central, quer seja a administração local, vão ser 100% reembolsáveis, se vão ser 100% a fundo perdido ou qualquer coisa aí no meio que seja aquilo que nós quisermos. Isso nós não sabemos. Mas, em boa verdade, nós sabemos que vamos ter dinheiro para financiar estas operações. E, portanto, vai-se já ultrapassar aqui um dos problemas que as empresas de serviços energéticos diziam, que era, elas não são entidades financiadoras, são entidades que sabem muito de eficiência energética. E, portanto, nós temos a oportunidade agora de pôr o dinheiro que vem do Portugal 2020 a financiar estes contratos, com uma ou com duas vantagens. Por um lado, temos a garantia que, se tivermos bons projetos de eficiência energética, eles têm fonte de financiamento e não estão dependentes das dinâmicas de mercado e que crises que o setor bancário possa ou não possa ter. E também, muito possivelmente, e sobretudo, e mesmo que sendo 100% reembolsável, se o forem com taxa de juros zero, sabendo que não vamos ter aqui nenhuma taxa de juros a onerar o nosso contrato. Ou seja, não tendo nenhuma taxa de juros a onerar o contrato, eu vou ter as economias de energia, basicamente, a servir para quê? Para financiar toda a alteração do sistema de iluminação e aquilo que é a rentabilidade que a empresa privada quer. Portanto, nós neste momento temos aqui a oportunidade de começar a trabalhar ao nível dos cadernos de encargos para estabelecermos o mais rapidamente possível os termos de referência que vamos ter nestes procedimentos para depois usarmos as oportunidades que venham daqui. Vou-vos dar um exemplo, que está em curso, não está finalizado ainda. O município de Lisboa usou um procedimento desta natureza para substituir as lâmpadas incandescentes que tinha no sistema semafórico por LEDs. Lançou um concurso, respondeu unicamente uma empresa de serviços energéticos, apresentando economias de energia iguais ou superiores ao mínimo que estava definido no contrato, e essa empresa de serviços energéticos propõe-se financiar toda a operação através do recurso, e isso agora não sei, porque é uma parte que está unicamente com eles, ou a capitais próprios ou um qualquer fundo de investimento que tenha como parceiro. Ou seja, é a prova provada que este modelo também funciona sem a obrigatoriedade de termos os fundos comunitários. Logicamente, são semáforos, estamos a substituir lâmpadas incandescentes por LEDs, temos economias de energia superiores a 85%, e isto faz alguma diferença. Em sistemas de iluminação pública, e dependendo do ponto de partida, eu não vou ter, na generalidade dos casos, economias de energia semelhantes. E, portanto, o modelo depois aqui terá que funcionar com prazos contratuais mais longos também, e, portanto, com contratos que não têm o mesmo período de retorno. Logicamente, se eu depois tenho um contrato em que, se calhar, ou se eu tenho um equipamento onde só consigo 10 ou 15% de economias de energia,
Se depois eu não tenho aqui o benefício de ter dinheiro vindo de um quadro comunitário de apoio a taxa zero e o tenho que financiar com taxa de juros de 6%, 7% ou 8%, 15% de economias de energia com 6% ou 7% de taxa de juro, apesar das contas não serem matemática linear, aquilo que eu vejo é que tenho metade das economias de energia quase a financiarem a taxa de juro. Isto pelo menos numa base anual líquida. E, portanto, aqui a coisa já é um bocadinho diferente. Mas para equipamentos, consumidores intensivos de energia, onde se consigam economias significativas, como é o caso da iluminação pública, este modelo faz sentido e há um conjunto de municípios já absolutamente interessados nisto, entre os quais a comunidade intermunicipal, por via do contrato de assistência técnica que tem com o Intelligent Energy for Europe e, portanto, esperamos que seja um dos primeiros a lançar este procedimento. E a partir de agora estou a dispor para todas as dúvidas, questões, conversa, debate, quer seja numa ou duas questões que eventualmente aqui o Presidente da Mesa permita, quer seja depois lá fora.